Alegria, alegria! Estamos de volta! Aula de uso campeão, parte 6. Agora vendo os demais, o que falta aí de uso campeão. Vem comigo, eu te aguardo já já. Aula de uso campeão, parte 6. Vamos dar sequência. Já tem algumas aulas que a gente está vendo. E como eu disse, em todas as aulas de uso campeão, vou estar repetindo isso. O que é uso campeão? Forma aquisitiva originária da propriedade. Lembrando, prescrição não é somente forma de perder o direito. Aqui é um caso clássico, né, de ganhar um direito através da prescrição aquisitiva. O uso campeão exige 3 requisitos obrigatórios, além de poder exigir requisitos facultativos. Lembrando que, por exemplo, o extraordinário não tem nenhum requisito facultativo. Requisitos obrigatórios são, lembra aí, fala junto comigo, vamos lá. Posse qualificada, que é posse interrupta, mansa e pacífica. Objeto idôneo, porque o objeto tem que ser passivo de uso campeão. Por exemplo, o uso campeão não é permitido em área pública ou bens imateriais. E, além disso, o prazo, porque o prazo, apesar de variar em cada tipo de uso campeão, nós temos que lembrar aqui que todo uso campeão tem prazo. Quer queira, quer não, tá lá o prazo. Tá certo? Vamos então à aula de hoje. Então vamos voltar aí e vamos para o próximo tipo de uso campeão. Esse uso campeão aqui que nós vimos então coletivo tem uma função social muito legal, muito relevante e pouco usado, infelizmente, mas tem uma função social bem relevante. Vamos aí para o uso campeão tabular. Esse uso campeão tabular é o uso campeão registral, porque ele está na Lei de Registro Público, que é a Lei 6.015. Essa aqui que eu coloquei, LRP, é a Lei de Registro Público 6.015, uma lei importantíssima, ela é de 73 e é uma lei importantíssima no que diz respeito aos direitos reais, porque regulamenta como se faz processo de registro em cartório. Então, é uma lei que vale a pena, se der tempo aqui, eu acho que não vai dar. Depois eu posso até fazer um extensivo paralelo, até tentar combinar com o NUP isso, falar sobre a lei e sobre teoria registral, como que fala registro de cartório. Eu acho que seria bem legal fazer um cursinho sobre registro público, faço aí de gratuito. Talvez seja bem legal porque é uma coisa importante na prática do dia a dia, você dominar isso aqui sobre registro público. Quem faz concurso para magistratura tem que saber a 6.015 também, então acho que é legal a gente enfrentar alguns temas aí da 6.015. Talvez eu faça um curso de extensão que possa valer até a hora-aula aí, né, com inscrições... não precisa ser limitados. Vamos propor, vou pensar sobre isso, pode ser uma ideia. Escreva aí embaixo se você quer, porque também tem que ver se tem público para isso, né? Eu imagino que tem público e não tem. Se você quer, escreva aí embaixo no vídeo, né? Seja no YouTube ou seja no Classroom, falando: eu quero um curso de cartório, e eu vou dar um curso de cartório com uma visão bem prática. E posso até falar sobre concurso de cartório, que ó, quem pensa em fazer concurso é a rainha dos concursos aí, ninguém sabe, pouca gente sabe disso. Mas vamos seguir aqui. A Lei de Registro Público, Lei 6.015, artigo 214 da Lei de Registro Público, fala o seguinte, vamos falar aqui, depois eu conto a história para nós entendermos. As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam independente de ação direta. Olha só. Você, volta para mim, você compra um imóvel e tá lá com o seu imóvel. E compra tudo direitinho. Vai no cartório, verifica que aquela pessoa é dona do imóvel, registra o imóvel, faz escritura pública, que precisaria fazer, pega a escritura, leva a registro, faz a transcrição lá no cartório de registro de imóveis e está sossegado na sua casa. Está sossegado. Passa 2, 3, 4, 5, 7 anos e está lá sossegado na sua casa. Um belo dia descobre que houve uma fraude do antigo dono e que, na verdade, junto com o cartório, que aquele título deve ser, o título dele está cancelado. Aí você até gela a espinha quando você ouvir isso. Você fala assim, existe uma nulidade que invalida o título. Você fala assim, nossa, e eu? Bem, até um princípio do cartório, né, de seguir, dar sequência aos registros, o seu título, por derivação, estará nulo também e perdeu. Caraca. Olha o parágrafo 5º, Lei de Registro Público, uso campeão tabular. A nulidade
nessa ação. Então você vai ser citado nessa ação, né? Porque você já é o proprietário novo, você terá que ser citado nessa ação. Você apresenta o uso campeão com matéria de defesa, o uso campeão tabular. A nulidade não será declarada, não será decretada, melhor dizendo, se atingir terceiro de boa-fé, ou seja, você não estava envolvido na tramóia, que já tiver preenchido as condições do uso campeão do imóvel. Qual o uso campeão? Ordinário, com redução de prazo. Ou seja, se está há 5 anos e utilizou como moradia sua, você não será atingido com esse uso campeão. Então é de extrema importância, de extrema valia. Já vi gente passar frio na barriga aí, de coluio aí, principalmente no interior, coluio com cartório, coisa antiga, que era do avô, que não sei o que, e tem nulidade, vai destituir, o cara já está 20 anos lá, ele pode usar o uso campeão tabular. Isso salva a pele dele, concorda? Salva a pele dele. Vamos para o próximo uso campeão, um uso campeão diferente, ao meu ver, assim, olha, defendo os índios, defendo o programa dos índios, mas eu não sei se tem razão de ser desse uso campeão, porque senão teremos que fazer muito mais os campeões inclusivos, né? E isso aqui pode gerar um problema sério de brigas por terra, porque depois pode acontecer alguns problemas. Mas enfim, está lá no Estatuto do Índio. O Estatuto do Índio é a Lei 6.001 de 73. E o Estatuto do Índio, no artigo 33, prevê um uso campeão especial para o índio. Eu faço críticas fortes a esse tipo de uso campeão, não por não ter proteção índio, mas por faltar uso campeão, por exemplo, para quilombolas, faltar uso campeão para outras coisas. Apesar que tem alguma legislaçãozinha que fala sobre quilombolas, mas eu acho assim, sei lá, primeiro que eu acho que o tipo de uso campeão teria que ser mais coletivo, ele aqui é individual. As terras aí de ancestrais tinham que ser protegidas de maneira coletiva. E não sei se justifica muito ter esse tipo de uso campeão para o índio, né? Não é uma crítica que ressalto, não é, muito pelo contrário, defendo as ideias de constituição, de propriedade dos povos indígenas, das terras indígenas, né? Da ligação da herança cultural com a terra e muito mais do que isso, né? Mas aqui eu não sei se havia necessidade de um tipo de uso campeão especial, ainda mais de maneira individual, porque olha só, o artigo 33 fala o seguinte: um índio integrado ou não, já começa assim, integrado ou não à sociedade, ou seja, se ele for integrado, também não justifica muito esse uso campeão, que ocupe como próprio, ou seja, não em nome da coletividade, mas como próprio, por 10 anos, então 10 anos, tá aqui ó, 10 anos, consecutivos, trecho de terra inferior a 50 hectares, muito igual ao uso campeão o quê? Rural, concorda? Que lá também tem que ser inferior a 50 hectares. Adquire a propriedade plena. Precisa plantar? Não. Precisa ser área indígena? Não. A gente vai ver que nem pode ser área indígena. Caraca, e ele vai ganhar essa terra 50 hectares por causa de quê? Porque é índio. Precisa morar? Não. Basta ocupar. Então, é uma crítica relevante, se há de convir comigo. Porque ou deveria ter outros requisitos, ou deveria ser em nome coletivo, que seria muito mais interessante. Apesar que de nome coletivo, também optou a legislação por uma reforma federal, né? Tanto que tem um parágrafo único, que também hoje a gente vê que não é muita vantagem, como foi a reforma agrária também. Parágrafo único. O disposto nesse artigo não se aplica a terras de domínio público, né? Ou seja, na União não entra. No meu não. É dos outros. No meu não. Ocupadas por grupos tribais, é óbvio, né? Imagina o uso campeão sobre terra indígena, né? O uso campeão particular sobre terra indígena e as áreas reservadas que se trata a lei, nem as terras de propriedade coletiva tribal. Então é um uso campeão assim muito esquisito, né? Um uso campeão individual por índio, só porque ele é índio, acima de 50 hectares, e não tem nenhuma ligação, não se há necessidade de uma ligação ancestral com a terra, não há necessidade de trabalhar na terra, basta ocupar, não há necessidade nem de ter outra propriedade, pode ter outra propriedade. É uma coisa que não dá para se entender muito a situação que se buscou aqui. Foi meio jogado, assim, sabe? Não tem, assim, uma fidelidade e dignidade com o próprio índio, com a própria técnica legislativa de proteger realmente o índio, né? Não índio, não uma pessoa que tem ancestralidade de índio, que simplesmente vai poder ter acesso à terra e por quê, para quê, né? Enfim, mas tá aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui
para fazer correção do último vídeo, fazer uma correção, pequena correção do último vídeo, sobre, muita gente me perguntou sobre o artigo que trata lá do Estatuto de Cidades, o artigo 10, que foi modificado em 2017, e eu não coloquei a atualização do artigo. Primeiro, eu queria dizer que nada mudou. Eu peguei um slide, por causa daquela formatação nova que eu fiz, eu acabei pegando um slide antigo que eu tinha e tentei utilizar dele. Eu sei da modificação de 2017, não tem problema nenhum de vir falar que eu errei, que aconteceu algum erro, ou que eu não sabia a informação, alguma coisa do gênero. Apesar que também falar um erro legislativo pode ser grave, né? Eu acho que aí eu tenho que me manter atualizado. Mas nessa situação eu sabia de 2017, tudo aquilo que eu falei no vídeo anterior não modifique em nada. Só devo acrescentar que ali foi modificado porque foi colocado a situação de área urbana informal. Só o comecinho do artigo foi modificado. E aí eu vou explicar em um outro vídeo, eu não ia falar isso, mas aí eu vou explicar então em outro vídeo o que seria essa área urbana informal, porque a área urbana informal, na verdade, ela foi modificada em 2017 pelo governo do Michel Temer para tentar regulamentar uma situação que os municípios estavam começando a abusar da situação. Por quê? Porque como falava só em área urbana e não delimitava como área urbana informal, qualquer área urbana, o município, por alguns interesses, estava criando situações de uso campeão de propriedade pública e dando legitimação de posse aonde não devia. E aí criou alguns critérios para definir o que é área urbana informal, e o que seria essa área urbana informal? Só adiantando, né? A área urbana informal seria, na verdade, uma área em que já existiam os equipamentos públicos, ou equipamentos urbanísticos, melhor dizendo, não necessariamente públicos, e que precisava de regulamentação. Por exemplo, já existia o equipamento público tem rua, tem acesso à água, enfim, tem toda uma situação já de equipamento público, ainda que precária, ainda que não oficializada, mas que precisa agora de uma oficialização, uma regulamentação do governo. E aí, por isso que chamou-se área pública informal. E aí eu vou entrar na próxima aula, essa aula vai ficar curtinha mesmo, vou entrar na próxima aula, e eu já verifiquei que o slide está errado também, porque eu coloquei, e aí foi quando eu gravei, eu já percebi isso, que eu coloquei também uma coisa que já foi revogada, e eu vou explicar que foi revogado pelo mesmo motivo, que é o uso campeão de regularização fundiária, que é o uso campeão da Dilma, que depois o Michel Temer, na mesma legislação de 2017, tirou ele, não deixou de existir, mas ele continua existindo, tá? Ele tirou ele nas características que ele tinha. Ele deixou de ser uso campeão para virar, na verdade, mais uma regularização fundiária somente, sem necessidade de uso campeão. Mais uma vez, para evitar algumas situações, algumas correções, para evitar questões de influência política, de dar ou não dar a certidão lá necessária de legitimação de posse. Então, na próxima aula, eu não ia falar disso, porque isso, na verdade, é uma matéria mais voltada para a política urbana, mas diante da minha falha ali, eu não tenho problema nenhum de falar da falha do artigo, não das coisas que eu falei, tudo que eu falei mantém, mas da minha falha não tem problema nenhum de ir, voltar, falar que eu errei, isso aí, só estamos aprendendo junto, não tem esse problema não. Eu vou acabar falando do REURB, eu não queria falar do REURB, mas vou falar do REURB, que é a regularização fundiária urbana, que tem mais a ver com questão urbanística, mas é interessante eu falar ele rapidamente, eu vou falar no próxima aula, aí vai precisar de quase que uma aula para falar do REURB, eu vou falar rapidamente sobre o REURB, sobre a reorganização urbana, de como que foi feito isso em 2017, como que isso foi tratado em 2017, que criaram até uma figura diferente, que é o CRF, que é a Certidão de Regularização Fundiária, e como que isso funciona na prática. Eu acho que até assim, às vezes tem males que vêm para bem, né? Até vai ser importante, porque a gente vai falar do REURB e falar de uma situação que na prática hoje se vivencia muito aí nos municípios,
que estão inseridos nessa situação da regularização fundiária aí, que é um problema sério. Eu vou explicar por que isso é um problema sério, que veio regulamentando primeiro com a Dilma, depois o Michel Temer fez algumas modificações, algumas pertinentes, outras nem tanto, na legislação, e para justamente dar poder aos municípios para que eles pudessem regularizar situações que estavam há anos com problemas. Juiz de Fora, então, por exemplo, tem várias situações, vários bairros que estão e precisam de regularização fundiária, que estão agora hoje, através da Encasa e de outros órgãos aí públicos, tentando essa busca aí de regularizar, de transformar essa posse em propriedade, de criar alguns mecanismos de reurbanização ou de formalização de algo que já existe, né? Na verdade, a maioria dos municípios tem já todo equipamento público, existe a casa, existe a rua, existe coleta de lixo, existe um ônibus chegando lá, mas são áreas públicas e precisam agora ser regulamentadas para que eles entrem até no plano direito. Tem até IPTU, né, IPTU da posse, e precisam agora ser regulamentados para que ele entre num plano de urbanização efetiva, deixar de ser informal para ser oficializado e permitir em algum momento o registro, que é o registro de propriedade. Então é mais ou menos isso. Então eu queria fazer essa correção, essa ressalva aqui, pedir desculpa pela essa falha aí de ter colocado no slide. Nada altera do que eu falei, igual eu falei, os campeão coletivo continua tudo a mesma coisa, só o iniciozinho que falava área urbana passou a ser área urbana informal, e aí já expliquei aqui o que significa área urbana informal, e me fez agora na próxima aula falar sobre REURB, mas isso que vai ser legal, porque a gente vai tratar de um tema muito pertinente, apesar que não tem muito a ver com direitos reais, tem a ver com direito mais imobiliário e tem a ver com direito mais público, de políticas públicas de moradia e reorganização urbana, mas não tem problema não, a gente fala do REURB, do REURB-S, do REURB-E, que são coisas bem interessantes aí, tá certo? Um grande abraço, até a próxima aula, peço desculpa aí pela minha falha, mas estamos juntos aí, aprendendo aí. Até mais!